Fala, nação! Bem-vindo ao Notas da Toca, o seu informativo diário sobre tudo o que acontece no maior de Minas, de forma rápida e precisa. E se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo feito com muita qualidade para você, torcedor. Agora bora para as notícias. Agora sim! Votação para o novo estatuto está marcada, mas um passo foi dado para o antigo pedido da torcida celeste. O Cruzeiro tornou pública a convocação para que seja votada a alteração do novo estatuto do clube. Por meio do seu perfil oficial no Twitter, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, tornou público o edital onde o presidente convoca a Assembleia Geral Extraordinária para a votação do que deverá ser o novo estatuto do Cruzeiro. Abre aspas para o presidente. Importante compromisso assumido durante a campanha e que hoje encaminho aos associados do Cruzeiro. Estamos convocando a AGE para a votação do novo estatuto, mais um passo rumo à modernização, escreveu o presidente. A votação acontecerá no próximo dia 19 de novembro, quinta-feira, às 19 horas, no Parque Esportivo do Barro Preto e terá transmissão ao vivo no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. O novo estatuto é um dos sonhos da torcida da Raposa, que com a aprovação do novo documento, espera ter o direito de poder votar em decisões a serem tomadas dentro da instituição. Que seja o fim de um arcaico estatuto para uma maior participação dos torcedores, os verdadeiros donos do Cruzeiro. Família Scolari. Felipão chega colocando ordem em uma casa que estava bagunçada e completamente sem comando. Treinador muda regras para privilegiar contato entre os atletas e blindar bastidores do clube. O desafio de Felipão no Cruzeiro em 2020 talvez seja o maior da longa carreira do treinador. E para obter sucesso na difícil trajetória na Série B, o técnico buscou táticas de bastidores que deram muito certo no passado. No almoço e também no jantar dos jogadores do Cruzeiro, por exemplo, Scolari proibiu o uso de celulares. Além disso, nas refeições não existe mais mesas separadas, e sim uma grande mesa com todos os atletas. A ideia, com essas duas medidas, é que o elenco converse mais, que os jogadores se conheçam e construam vínculos. Felipão usou essa mesma tática quando assumiu a seleção portuguesa em 2003. A exposição dos bastidores no dia a dia também sempre foi algo que incomodou muito o Felipão ao longo de sua carreira. Na última passagem pelo Palmeiras, eram raros os treinos abertos à imprensa. Entrevistas exclusivas com jogadores praticamente não existiam. No Cruzeiro, esse estilo Scolari começou a ser implementado. Uma outra situação que mudou foi a divulgação dos vídeos com imagem de bastidores dos jogos. Com Felipão, o vestiário pré e pós-jogo foi mostrado na estreia dele, contra o Operário, e também contra o Náutico. Já diante do Paraná, na última semana, somente imagens da partida e entrevistas na beira do campo. Essas divulgações de bastidores vinham sendo marca do clube nos últimos anos, mas o pedido pelo fim dessas imagens também é algo que o Felipão já adotou em outros clubes. Além de ter uma grande aceitação entre os torcedores, os vídeos de bastidores fizeram com que o Cruzeiro aumentasse as cotas de patrocínio. E por isso, mesmo em anos de pandemia, o clube vai bater o recorde de valor arrecadado neste quesito. Direcionado por Rodrigo Moreira, superintendente de inovação e digital, o setor tem uma série de ações do tipo previstas para 2021, ano do centenário. E a tendência é de que nas próximas semanas aconteça uma reunião com o Scolari para acertar essas questões. No entanto, a casa gerida por Scolari, assim como qualquer outra, não é regida apenas por regras rígidas. No caso do Cruzeiro, os jogadores têm uma brecha depois das vitórias. Após o triunfo fora de casa contra o Operário, ainda no vestiário, Felipão liberou a cervejinha, mas com moderação, para os jogadores poderem relaxar. Também no vestiário em Ponta Grossa, reservadamente Felipão disse ao presidente Sérgio Santos Rodrigues que o clube ainda precisa de 3 reforços para ser competitivo na Série B. O William Potker foi contratado e o Cruzeiro ainda está no mercado à procura de um primeiro volante. Sem espaço. Jogador problema está cada vez mais escanteado no futebol. Ou deveria. Sabe aquele termo jogador problema? Pois é. Você deve ter ouvido muito falar que time de jogador bonzinho não ganha nada, que sempre precisa de um maluco no grupo para ser o diferentão. Bom, quem tem optado por ter jogador assim no elenco tem se encrencado bastante. Poucos são os que hoje fazem sucesso no futebol e na gandaia.
Alvo de técnicos e torcedores, esses atletas, entre aspas, estão, para o bem do futebol, em decadência. E quem ocupa esse espaço, se não for um gênio, não terá espaço em equipes. E ainda assim tenho minhas dúvidas pela cabeça daqueles que estão hoje no futebol. O Cruzeiro de 2019, o ano fatídico, estava com jogadores assim aos montes, além de uma diretoria corrupta, pelo que apurou o Ministério Público junto à Polícia Civil. Juntou a fome com a vontade de comer. E no fim, deu no que deu. Aqueles atletas que se julgavam craques, a cada dia mostram serem os maiores problemas pelo rebaixamento junto com a corja diretiva. Ninguém, hoje, está em destaque. Se não estão no DM, estão amargando bancos ou críticas da torcida. Edilson, após 10 jogos, está de mudança do Goiás para o Avaí. Thiago Neves não mostra qualidade no esporte. Dedé está pedindo a palavra e terminando seu PhD em DM. Robinho criticadíssimo no Grêmio. No clube, Sassá perde espaço com a chegada de Felipão e com o tempo, nem no grupo ficará. Enfim, aquele papinho que Romário era assim, que Renato Gaúcho era assado, vai terminar. Concordo? Sim, futebol precisa ser mais profissional e o jogador é modelo para muitas crianças e jovens. Moralismo no futebol? Certamente que não. Mas para todo trabalho há necessidade de um perfil. E esse comportamento nada desportivo não combina com o esporte. Não sou eu quem fala. São as próprias histórias dos atletas. E pensar que tivemos aqui em pencas, em dúzias. Muito bom que o Felipão tenha chegado, para acabar com o domínio do vestiário por pseudo-atletas. Os técnicos anteriores, se não foram uns bananas, foram coniventes. E por isso que Felipão terá que tirar leite de pedra para limpar as porcarias de 2019 e 2020. Promessa da base, integrante do profissional, Paulo renova com o Cruzeiro até o fim de 2023. O Cruzeiro acertou na tarde de ontem a renovação do contrato do zagueiro Paulo, de 18 anos. O vínculo do garoto, que ia até dia 31 de dezembro deste ano, foi prorrogado até o fim de 2023. Zagueiro canhoto, Paulo chegou ao Cruzeiro em 2016, aos 14 anos, sempre titular nas categorias em que jogava na Toquinha. O garoto acumula convocações para as seleções sub-15 e sub-17. Ano passado, inclusive, só não integrou o grupo campeão mundial sub-17 por conta de uma lesão. Paulo chegou ao profissional cruzeirense em julho deste ano, pelas mãos de Anderson Moreira, então técnico da equipe, para compor o elenco após a venda de Edu. Desde o retorno de Marlon ao Corinthians, o garoto é a quinta opção para a zaga, mas tem sido reserva imediato em função da presença do Léo no DM e da utilização de Ramon como volante. Atacante do Cruzeiro, Alejandro, é convocado pela seleção sub-20 do México. O atacante Alejandro do Cruzeiro foi convocado para um período de treinos com a seleção mexicana sub-20. O jogador de 18 anos é filho de mãe brasileira e pai mexicano. Por isso tem dupla nacionalidade. Ele já defendeu o Brasil, o que é permitido nas categorias de base. Atacante de velocidade, Alejandro foi chamado por Anderson Moreira, então técnico do Cruzeiro, para realizar trabalhos com o profissional. Ele foi observado pelo treinador em agosto, mas acabou retornando ao sub-20, como tem acontecido com vários atletas da base cruzeirense. Ele ainda pode jogar na equipe júnior até o fim de 2022. E esse foi o Notas da Toca de hoje. Espero que tenham gostado e se informado. E se gostaram, deixe aí o seu like e comentário. E também acompanhe as nossas redes sociais. Até amanhã, nação, e um grande abraço a todos.